Estas crianças, elas provavelmente nunca ouviram o som de uma bomba, disse John, enquanto pousava a câmera com as mãos trêmulas. O fotógrafo veterano, que arriscou a vida por 35 anos nas linhas de frente do Afeganistão, Iraque, Síria e Ucrânia, estava chorando como uma criança. E não era só ele. A cosmovisão dos 15 jornalistas de guerra que o acompanhavam foi completamente virada de cabeça para baixo em poucas horas. Alguns consideraram seriamente cancelar o voo de volta. Por que estes profissionais, com mais de 80 mil horas de experiência combinada, estavam em lágrimas no Brasil? Este evento chocante levou a CNN, ABC, Reuters e Associated Press a lançarem reportagens especiais de emergência 3 dias depois. A Associação Internacional de Jornalistas convocou sua primeira reunião de emergência sobre saúde mental de correspondentes de guerra. O que eles experimentaram no Brasil foi um mundo sem tiros, um silêncio sem explosões e um cotidiano onde o próprio conceito de guerra não existia. Para eles, que passavam mais de 300 dias por ano em zonas de combate, vivendo lado a lado com a morte, era como um planeta diferente. Eu sou Ricardo, trabalho como guia turístico no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e já guiei mais de 12 mil estrangeiros. Nunca, no entanto, tive um choque tão profundo. O que estas pessoas corajosas, que continuam a transmitir a verdade do campo de batalha, sentiram na pacífica São Paulo. Por que tomaram decisões que mudaram suas vidas e qual foi o impacto de suas ações no mundo após o retorno? Contarei a vocês os detalhes como testemunha ocular. Depois de ler esta história, sua visão sobre o Brasil certamente mudará. Então, vamos começar. Tudo começou por volta das 6h20 e 3 da manhã do dia 15 de março, quando um avião alemão, que voltava da zona de conflito de Alepo, na Síria, fez um pouso de emergência em Guarulhos devido a uma falha no motor. Por coincidência, o avião transportava 15 jornalistas de guerra que cobriam conflitos em todo o mundo. John, o líder, era uma lenda. Fotografou guerras em 67 pascalizes em 35 anos. Ganhou o prêmio Pulitzer 2 vezes e o World Press Photo 3 vezes. Perdeu a audição em uma explosão em Zorba e foi ferido por um franco-atirador no ombro esquerdo, na Síria, mas continuou a reportar. Mike era especialista em cenas de bombardeio e documentou mais de 1.200 nos últimos 10 anos. Suas imagens foram usadas como prova pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, contribuindo para incriminar crimes de guerra. No entanto, ele sofria de um grave transtorno de estresse pós-traumático. Ele se jogava no chão reflexivamente ao ouvir qualquer som de explosão. Sarah se concentrava em campos de refugiados, documentando as vidas de 38 mil refugiados em 32 pascalizes. Ela própria perdeu os pais na guerra quando criança e se dedicava a apoiar órfãos de guerra. Outros membros, liderados por David e Anna, também eram profissionais que arriscavam suas vidas para cobrir a guerra. O ponto em comum entre todos eles era que nenhum tinha dormido uma única noite de sono tranquilo por mais de 15 anos. Fui rapidamente para o aeroporto de Guarulhos, após receber a ligação sobre a falha do avião. No momento em que os vi no saguão de desembarque, soube imediatamente que eles eram diferentes de todos os estrangeiros que já havia guiado. O olhar 360 graus, sempre vigilante, a expressão facial rígida pela tensão, o equipamento fotográfico pesado que nunca largavam e, o mais importante, a reação defensiva que demonstravam sempre que um funcionário do aeroporto se aproximava. Era um instinto de sobrevivência peculiar a quem sobreviveu a campos de batalha. O conserto do motor levaria pelo menos 3 dias, então eles foram forçados a ficar em São Paulo. Eu os acompanhei como guia, mas a mesma cena se repetia desde o momento em que embarcamos no metrô do aeroporto. Assim que o trem partiu, John se levantou abruptamente e começou a olhar ao redor. Onde está a segurança? Os soldados armados? Ele estava visivelmente agitado. Na Síria, era normal que militares armados do governo viajassem em transporte público e inspecionassem os documentos dos passageiros. No entanto, não havia sequer um segurança no metrô de São Paulo. Mike também murmurou, inquieto. Não há inspeção de bombas, nem de bagagem. Como podem estar tão desprotegidos? Para eles, um transporte público sem revista era inimaginável. No Iraque,
era obrigatório passar por um detector de metais antes de embarcar em trens ou ônibus. E mesmo assim, os atentados à bomba eram frequentes. Tentei explicar a boa segurança no Brasil, mas eles estavam céticos, pois era muito diferente da realidade que conheciam. O que mais os surpreendeu foi o comportamento dos passageiros. Muitos estavam focados em seus smartphones, sem qualquer vigilância. Pessoas ouvindo música com fones de ouvido, dormindo, lendo. Uma vulnerabilidade inimaginável em uma zona de guerra. Sara me perguntou: essas pessoas não têm senso de crise? Um ataque terrorista pode acontecer a qualquer momento. Eu respondi que ataques terroristas no metrô são quase inexistentes no Brasil e que o que eles temiam, na verdade, não acontecia. No entanto, eles não conseguiam acreditar. Para eles, que ouviam explosões e tiros todos os dias há 15 anos, a cena excessivamente pacífica parecia bizarra. Chegamos ao hotel no bairro dos Jardins por volta das 20h30. Fiz o check-in, mas assim que entraram no quarto, começaram as mesmas ações. John jamais colocou a bagagem perto da janela, considerando o risco de franco-atiradores. A bolsa da câmera foi escondida no canto da parede mais resistente, longe da porta. Mike inspecionou cuidadosamente a planta do quarto, confirmando 3 rotas de fuga em caso de emergência. Além disso, em vez de dormir na cama, ele arrumou um cobertor no chão perto da parede, preparando um abrigo. Sara checou o kit médico de emergência e as rações secas que carregava e fechou completamente as cortinas, para se proteger de franco-atiradores externos. Todas estas eram técnicas de sobrevivência em zonas de guerra, instintos desenvolvidos para proteger a vida em lugares onde bombardeios, explosões ou snipers podiam surgir a qualquer momento. No entanto, o que aconteceu naquela noite foi um ponto de virada que mudaria suas vidas para sempre. Às 23h15, um barulho alto veio do quarto ao lado. Um turista alemão deixou cair uma mala grande no chão. Para quem tinha experiência em zona de combate, era um som indistinguível de uma explosão. John, reflexivamente, jogou-se no chão, abraçando a câmera e se escondendo debaixo da mesa. Mike e David fizeram o mesmo, e Ana correu para o banheiro. Era a reação de sobrevivência que haviam cultivado no campo de batalha. No entanto, não houve a segunda explosão, os gritos, os alarmes ou o som das hélices de helicópteros que deveriam se seguir. Apenas 5 minutos de silêncio absoluto. John se levantou, tremendo, e olhou pela janela. A paisagem noturna de São Paulo continuava a brilhar calmamente. Não se ouvia o alarme de veículos de emergência nem o som de helicópteros militares. Apenas o barulho distante do trânsito e o som regular do metrô que passava ocasionalmente. O que está acontecendo? John murmurou, confuso. Para ele, que era acordado por explosões e tiros todas as noites há 35 anos, este silêncio completo estava além da sua compreensão. Mike estava igualmente perturbado. Está muito quieto. Algo está errado. Um lugar tão pacífico realmente existe? Ele nunca tinha dormido profundamente nos últimos 10 anos, estando sempre em estado de alerta e acordando com o menor som. No entanto, gradualmente, aquele silêncio o fez sentir-se à vontade. Pela primeira vez, ele se sentiu genuinamente seguro. Era uma paz profunda, algo impossível de experimentar em uma zona de guerra. Sara sentou-se na beira da janela, olhando calmamente a noite de São Paulo. Havia luz, mas sem medo, e a eletricidade não era cortada por bombardeios. Esta luz é o símbolo da paz, ela disse, derramando lágrimas. Na minha terra natal, Sarajevo, o brilho da noite era um alvo para franco-atiradores, então sempre passávamos a noite com as cortinas fechadas. Naquela noite, John, Mike, Sara e todos os outros, pela primeira vez, dormiram a noite toda sem acordar uma única vez. Pela primeira vez desde que voltaram da guerra, eles acordaram sem ter pesadelos. Na manhã seguinte, às 7h, reunidos no restaurante do hotel, suas expressões eram drasticamente diferentes. A tensão havia desaparecido, substituída por um semblante calmo e sereno. Foi uma noite inacreditável, disse John aos outros. Em 35 anos, nunca dormi tranquilo. Sempre dormia com o olho aberto, sem saber quando um morteiro ou um sniper me atingiria. Mas ontem foi diferente. Senti-me seguro do fundo do meu coração.
Mike balançou a cabeça. Eu também. Eu sempre dormia com minha arma debaixo do travesseiro. Ontem, dormi sem me preocupar com nada. Esta sensação é a primeira em 15 anos. Sarah, com lágrimas nos olhos, disse: eu tive um sonho. Não um sonho de guerra, mas um sonho de paz da minha infância. Nunca tive um sonho assim desde que meus pais morreram no bombardeio. No entanto, o verdadeiro choque os aguardava na caminhada por São Paulo naquele dia. Eu organizei um passeio do Parque Ibirapuera até o mercado municipal. Ao embarcar no metrô, eles expressaram forte perplexidade novamente. Não havia sequer um guarda armado na estação ou no vagão do metrô. O que mais os surpreendeu foi o comportamento dos passageiros, muitos focados em seus smartphones, ouvindo música, lendo ou até dormindo. Essas pessoas não ficaram bobas com a paz? Mike perguntou, preocupado. Em zonas de guerra, a vigilância de 360 graus era uma questão de vida ou morte. No entanto, as pessoas em São Paulo agiam como se o perigo não existisse. Eles pensam que estão seguros porque não há preocupação com franco-atiradores? Perguntou David. Eu balancei a cabeça. Não. Na capital e seus arredores, o perigo é basicamente inexistente para o dia a dia. Para eles, este era um conceito incompreensível. Ao chegarmos ao Parque Ibirapuera, o choque foi ainda maior. Havia muitos visitantes, mas ninguém vigiava de perto suas bagagens, que estavam simplesmente no chão. Bolsas de câmera, mochilas, sacolas. Uma cena absolutamente inimaginável no Oriente Médio. John se aproximou de um turista que havia montado uma câmera DSLR cara em um tripé e estava a metros de distância, esperando sua vez para tirar uma foto. A câmera estava lá, desacompanhada. John parecia incrédulo. Em Bagdá, a câmera seria roubada 1 segundo depois de eu desviar o olhar. Ele não tem medo de ser roubado? Eu respondi que no Brasil era normal entregar itens perdidos na delegacia de polícia e que certamente alguém faria isso. No entanto, eles estavam céticos, pois isso estava muito além de sua realidade. Ao caminhar pela área do parque, ocorreu o encontro do destino. Era uma excursão escolar de uma turma do 5º grau ano do ensino fundamental de uma escola na zona oeste de São Paulo, 34 crianças. As crianças caminhavam felizes sob a orientação das professoras. Ao ver a cena, John parou e disse, chorando, estas crianças, elas não conhecem o som de uma bomba, conhecem? As crianças sorriam, conversando alegremente com os amigos, sem medo, sem olhar para a face dos adultos. Eram completamente diferentes das crianças que ele tinha visto na Síria ou no Iraque. Eu balancei a cabeça. Sim, estas crianças não conhecem a guerra, nem ouviram sirenes de ataque aéreo. Foi neste momento que grandes lágrimas surgiram nos olhos de John. É inacreditável. Crianças realmente rindo como crianças. Sarah também chorou. Nos últimos 10 anos, ela fotografou mais de 3.000 crianças órfãs na Síria e no Afeganistão. Crianças tremendo de medo, crianças esqueléticas devido à desnutrição, crianças que tinham perdido completamente a esperança no futuro. No entanto, as crianças brasileiras à sua frente não carregavam tal fardo. O riso puro, a risada despreocupada, a confiança nos amigos eram tesouros insubstituíveis que só crianças que não conhecem a guerra possuem. Mike disse com a voz trêmula, as crianças que fotografei tinham olhos mortos, mas os olhos destas crianças estão brilhando. Nesse momento, uma menina tropeçou e começou a chorar com o joelho ralado. As outras crianças correram para ela e a professora a confortou gentilmente. David observou a cena. Uma criança ferida em um bombardeio não teria ninguém para ajudar, porque todos estariam lutando para salvar suas próprias vidas. Mas aqui, tantas pessoas se preocupam até com um pequeno ferimento. Em seguida, fomos ao Parque Ibirapuera. Apesar de ser dia de semana, havia muitas famílias se divertindo. Um piquenique na grama chamou a atenção. O pai segurava sua filha de cerca de 3 anos nos ombros, a mãe abria a cesta de lanches caseiros e os avós estavam presentes. 3 gerações de alegria. David olhou para a família em silêncio. Este pai não está carregando uma arma. Era uma pergunta óbvia. No Iraque,
era comum que os homens carregassem armas para proteger suas famílias. Expliquei que no Brasil, cidadãos comuns não possuíam armas de fogo. Ao ouvir minha explicação, David ficou perplexo. Então, como eles protegem suas famílias? E se houver um terrorista? E se houver um sequestrador? Fiquei sem palavras por um momento, pois era difícil explicar-lhe que tais perigos eram basicamente inexistentes no Brasil. Neste país, as pessoas não encontram perigo em sua vida diária, então não precisam de armas para se proteger. Depois de ouvir isso, todos, incluindo David, ficaram em silêncio por um longo tempo. Para eles, era um conceito que transcendia a compreensão. Ana murmurou: uma sociedade segura, mesmo sem armas. Um lugar assim realmente existe. Neste momento, testemunhamos uma cena chocante. Alguém tinha esquecido uma carteira em um banco do parque. A carteira estava aberta e era possível ver várias notas de R, R$100. John me perguntou, surpreso: ninguém vai roubar essa carteira? Eu balancei a cabeça. No Brasil, é normal que achados e perdidos sejam levados à delegacia. Certamente alguém a levará à polícia. De fato, 10 minutos depois, vimos um homem de meia idade que encontrou a carteira e entregou ao posto policial próximo. Sara disse emocionada: não roubar, mesmo havendo dinheiro. Quão bonito é o coração das pessoas deste país. À noite, fomos à Estação da Luz, no centro de São Paulo. Era a hora do pico e uma multidão se movia de forma organizada. O que mais os surpreendeu foi que, mesmo com tantas pessoas reunidas, ninguém era submetido a uma revista de armas. Não havia detectores de metal como nos aeroportos. E, no entanto, nenhum ataque terrorista ou incidente aconteceu. Mike disse pensativo: tantas pessoas, mas ninguém está armado. Ninguém suspeita do outro. Uma sociedade assim realmente existe. Então o momento decisivo chegou. Por volta das 19 horas, enquanto esperavam o trem, um barulho alto e repentino veio de um canteiro de obras próximo. Era o som de um martelo pneumático. Instantaneamente, John, Mike, David e Sara caíram no chão, reflexivamente. Era o reflexo condicionado gravado em seus corpos por 15 anos de experiência em zona de combate. No entanto, os paulistanos ao redor não se abalaram. Eles sabiam que era barulho de construção e não se importaram. John se levantou chorando. Eu chorei quando soube que era o barulho de uma construção. Não era um bombardeio nem tiro, apenas o som pacífico de uma obra. Naquela noite, de volta ao hotel, eles conversaram longamente no saguão. Eu estava lá como guia, mas o conteúdo da conversa foi suficiente para virar minha cosmovisão. O que diabos estávamos fazendo na zona de guerra? Mike começou com uma voz pesada: para transmitir a verdade ao mundo, para denunciar a miséria da guerra, para comunicar a importância da paz. Eu pensava isso, mas o que é a verdadeira paz? Talvez eu realmente não soubesse. Sara continuou: paz não é apenas a ausência de bombas, não é a ausência de tiros. É a confiança mútua sincera entre as pessoas, a capacidade de viver em segurança e a infância de uma criança que cresce sem medo. Essa é a verdadeira paz. John olhou para a noite de São Paulo pela janela e disse com emoção profunda: nestes 3 dias, minha visão de vida mudou 180 graus. Quão anormal é a guerra e quão milagrosa e preciosa é a paz. Eu finalmente entendi isso do fundo do meu coração. David disse com determinação: eu só sabia fotografar a guerra, mas agora quero fotografar a paz também. Quero transmitir a paz deste país para o mundo. Ana também disse, com lágrimas: quero devolver às crianças do meu país o riso que as crianças deste país têm. Quero provar que um mundo sem guerra é realmente possível. Na manhã do 3º dia, a companhia aérea ligou para dizer que o concerto estava concluído. No entanto, ninguém queria voltar. Na hora do check-out, John apertou minha mão. Senhor Ricardo, tenho um pedido. Quero que pessoas de todo o mundo saibam sobre a paz deste país. Quero que as crianças que só conhecem a guerra saibam como é a verdadeira paz. Por favor, nos ajude. Sara acrescentou, chorando. Estas 72 horas no Brasil foram o tempo mais precioso dos meus 36 anos de vida. Pela primeira vez, pude sentir segurança do fundo do meu coração. Pela primeira vez, senti esperança. Mike disse,
Com um semblante sério. Eu queria acabar com a guerra, mas não sabia como. Mas agora sei, basta que a paz deste país se realize em outros lugares. A caminho de Guarulhos, no metrô, eles já discutiam planos concretos. John disse, primeiro uma reportagem especial. O título é A Verdadeira Paz Descoberta por Fotógrafos de Guerra. Não é apenas a reportagem de guerra. A reportagem de paz também é necessária. David disse, animado, vou criar um livro de fotos chamado As Crianças que Não Conhecem a Guerra. Quero enviar o sorriso das crianças brasileiras para o mundo. E quero que as crianças de todos os países recuperem esse sorriso. Sara propôs um plano concreto. Vou dar um discurso na ONU. O tema será O que é a paz? O que os jornalistas de guerra aprenderam no Brasil. Ana propôs um plano relacionado à educação. Quero realizar educação para a paz em escolas de todo o mundo, usando o caso do Brasil como material didático. Na despedida no aeroporto, John apertou minha mão com força. Senhor Ricardo, muito obrigado. Nestes 3 dias, eu renasci. Da próxima vez, quero filmar não o campo de batalha, mas um lugar pacífico. E com certeza voltarei ao Brasil. Da próxima vez, trarei jornalistas de guerra do mundo inteiro. Após a partida, senti-me profundamente emocionado e, ao mesmo tempo, com uma grande responsabilidade, pois testemunhei a cura da alma de pessoas profundamente traumatizadas pela guerra, através do contato com a paz do Brasil. No entanto, o desenvolvimento subsequente foi algo que nem eu previ. O impacto foi muito maior do que eu imaginava. Uma semana após o retorno, em 25 de março, a reportagem de John causou grande repercussão internacional. O título era A Verdadeira Paz Descoberta por Fotógrafos de Guerra. As milagrosas 72 horas experimentadas no Brasil. A reportagem foi lida mais de 1 milhão de vezes em 24 horas e retransmitida por grandes mídias em 47 pascalizes. O que mais chamou a atenção na reportagem foram as comparações entre fotos tiradas em zonas de guerra e fotos tiradas no Brasil. Ao lado de uma escola destruída por bombardeios, havia a foto de crianças brasileiras sorrindo a caminho da escola. Ao lado de soldados armados, havia a foto de um policial brasileiro desarmado, dando orientações. Tal contraste deu um choque poderoso às pessoas em todo o mundo. 2 semanas após o retorno, Sara fez um discurso de emergência na Comissão de Direitos Humanos da ONU sobre o tema O que é a paz? O que os jornalistas de guerra aprenderam no Brasil. A plateia incluía diplomatas, funcionários da ONU e representantes de ONGs, totalizando 300 pessoas. No discurso, ela disse, com lágrimas, eu passei 15 anos transmitindo a miséria da guerra, mas eu não sabia a beleza da paz. O que vi no Brasil foi a boa vontade, a confiança e a consideração que a humanidade originalmente possui. A guerra não é a natureza humana. A paz é como a humanidade deve ser. O discurso causou grande repercussão e a ONU lançou oficialmente um projeto de pesquisa sobre o modelo de paz brasileiro. Mike realizou uma exposição fotográfica intitulada O País que Não Conhece a Guerra, em Paris e Londres. Policiais desarmados, estações sem inspeção de bagagem, cidadãos entregando carteiras na delegacia, crianças brincando com sorrisos. Estas fotos comunicavam quão milagrosa e preciosa é uma sociedade pacífica. A exposição foi visitada por centenas de milhares de pessoas em 3 meses e muitas choraram ao ver as fotos. Uma mulher do Oriente Médio caiu no chão, chorando, e disse, o mundo assim realmente existe? O mais impressionante foi a mudança na vida de David. Ele interrompeu completamente a cobertura de zonas de guerra e decidiu se concentrar em atividades de educação para a paz. Ele viajou para escolas em todo o mundo, usando as fotos e vídeos que tirou no Brasil para ensinar a importância da paz. David disse, transmitir a guerra é importante, mas transmitir a paz é mais importante. Não quero apenas transmitir a realidade sem esperança, mas a própria esperança. 6 meses depois, em setembro, todos os 15 voltaram ao Brasil, conforme prometido. Desta vez, não para turismo, mas para um estudo aprofundado da paz. Eles visitaram o Memorial da Resistência de São Paulo e a capital, Brasília, para pesquisar como o Brasil conectou as feridas do passado à esperança pela paz.
Ao ouvir o testemunho das famílias das vítimas no Memorial da Resistência, John ficou profundamente comovido. O Brasil passou por uma história tão dolorosa, mas escolheu a reconciliação e a democracia em vez do ódio. O mundo inteiro deve aprender com essa força e sabedoria. Eles também estudaram detalhadamente o processo de transição do Brasil de um regime autoritário para a democracia. Expressaram profundo interesse na firme vontade da sociedade brasileira de proteger a democracia e a paz através do diálogo, e não do confronto. Sara disse, emocionada, é inacreditável que um lugar que passou por um regime autoritário tenha feito uma transição pacífica para o farol da democracia. A proteção da paz através da democracia é o auge da sabedoria humana. Suas atividades continuam até hoje, visando expandir a paz para o mundo inteiro. Um ano depois, John publicou um livro de fotos sobre o tema Guerra e Paz, contrastando a realidade do campo de batalha com a paz do Brasil. A obra se tornou um best-seller mundial e a receita foi totalmente doada para o apoio a órfãos de guerra e para a educação para a paz. Mike estabeleceu um novo campo de reportagem de paz. Ele agora atua simultaneamente na reportagem de guerra e de paz, transmitindo a preciosidade da paz enquanto comunica a miséria da guerra. Sara fundou a ONG internacional Peaceful for Children, Paz para as Crianças, oferecendo educação para a paz no estilo brasileiro para as zonas de conflito em todo o mundo. Até hoje, mais de 50 mil crianças em 23 pascalizes receberam suas aulas. As atividades de educação para a paz de David continuam a se expandir. Ele visita mais de 100 escolas por ano e os alunos que receberam suas aulas são chamados de Sementes da Paz, espalhando o círculo da paz por todo o mundo. Recentemente recebi boas notícias de John. Senhor Ricardo, no próximo ano voltarei ao Brasil. Desta vez, quero trazer 50 fotógrafos de guerra de todo o mundo. Quero que todos experimentem a verdadeira paz. E quero iniciar um movimento pela paz mundial a partir do Brasil. De acordo com seu plano, o Projeto Mundial de Paz do Brasil será realizado no próximo ano, reunindo jornalistas de guerra de todo o mundo para aprender sobre a paz e transmitir sua experiência ao mundo. Os 15 jornalistas, que só conheciam o campo de batalha, encontraram o verdadeiro lar da paz no Brasil e iniciaram atividades para transmiti-lo ao mundo. Uma parada acidental de apenas 3 dias mudou a vida de 15 pessoas e seu impacto alcançou o mundo. Como guia turístico, encontrei inúmeros estrangeiros, mas nunca houve pessoas que me trouxessem tanta emoção e impacto. O encontro com eles me fez reconhecer novamente o quão especial e preciosa é a paz do Brasil. É justamente porque eles conhecem o horror da guerra que podem compreender o valor da paz do fundo do coração e ter uma forte missão de transmitir essa paz a mais pessoas. Ao observar suas figuras, refleti profundamente sobre a paz novamente. Cada momento do nosso cotidiano que tomamos como garantido é, na verdade, uma prova de paz extremamente preciosa. Hoje, milhões de pessoas em São Paulo e no Brasil vivem em paz. Crianças vão sorrindo para a escola, pais as deixam sem preocupação, o metrô circula pontualmente, lojas expõem produtos com segurança e as pessoas vivem em confiança mútua. Esta cena excessivamente óbvia é, na verdade, uma prova de uma sociedade pacífica rara no mundo. E essa paz não é natural, mas construída e protegida pelo esforço e sabedoria de muitas pessoas. O encontro com John e os outros 15 fotógrafos de guerra me ensinou esta importante verdade. A paz é fácil de ser tomada como garantida, como o ar, mas há muitas pessoas no mundo que só conhecem a guerra. Para elas, uma sociedade pacífica como o Brasil é como um milagre. Espero sinceramente que, através de suas atividades, mais pessoas reconheçam o valor da paz e avancem em direção ao mundo sem guerra. Ao mesmo tempo, sinto fortemente que nós, brasileiros, também não podemos tomar esta paz como garantida, mas devemos protegê-la bem. A paz não se faz em um dia, mas acredito que pode ser alcançada através da consciência e ação de cada pessoa. Desejo sinceramente que a verdadeira paz, como a que John e seus colegas experimentaram no Brasil, se expanda um dia para o mundo inteiro. Muito obrigado por assistir até o fim.
Espero que esta história se torne uma oportunidade para que todos reflitam profundamente sobre a paz. Acredito que, não apenas conhecendo a miséria da guerra, mas também a beleza da paz, cada um de nós pode se tornar um agente da paz. Por favor, compartilhe seus pensamentos e experiências na seção de comentários. Além disso, continuarei a produzir conteúdos que transmitam o poder desconhecido e o valor da paz do Brasil. Então inscreva-se no canal e curta o vídeo. Espero que possamos refletir, aprender e agir pela paz juntos.